Olá, tudo bem? Como que vocês estão? O poder da memória. Estamos ainda falando sobre a bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Estudo completíssimo sobre a questão do coração. Tem vários vídeos aí, já vai ver os outros. Se você não viu, já compartilha, já dá um like para que mais pessoas possam ver. E hoje nós vamos falar sobre o poder da memória. A Bíblia fala muito, de forma bem clara, sobre o poder da lembrança. E o próprio Deus nos criou assim, né? Para que nós tivéssemos lembranças, né? Então, assim, só que muitas coisas que Deus nos criou, muitas vezes nós usamos isso para o nosso próprio mal, de vez de usar para o nosso próprio bem. Só que Deus, ele nos deu livre arbítrio. Então, assim, você é livre para escolher o que você quiser. O próprio Deus diz assim lá em Deuteronômio: eu coloco a vida e coloco a morte. Você escolhe. A escolha é nossa. Né? Então, nós escolhemos o que vamos direcionar os nossos pensamentos. Se nós escolhemos nos apegar a pensamentos negativos, é isso que você vai ter. Né? Agora, se você escolhe mudar os seus pensamentos e ter pensamentos positivos, isso vai liberar toxinas boas para o seu cérebro e não vai permitir com que você fique aí doente, não só doente da alma, mas doente de vícios, doente, porque tudo, muitas vezes as memórias negativas, querida, ela faz a gente buscar algo. Ou é no vício, ou é reclamando, falando mal, alguma coisa acontece conosco, né? Busca amizades erradas, busca um refúgio, sabe assim? Então, toda vez que a negatividade de algo está prevalecendo na nossa vida, alguma coisa de ruim acontece. Ou você vai buscar no vício, ou você vai buscar nas amizades erradas, ou você vai buscar em estar falando mal, na opressão, né? Os sentimentos de angústia. Então, tudo isso vai acontecendo porque nós deixamos essas memórias. Então, o poder da associação. Em Hebreus, lemos que Deus se esquece do nosso trabalho e do amor que demonstrou pelos santos. Ele não se esquece. Então, assim, quando Deus não se esquece do nosso trabalho e nem do amor que mostrou pelo santo. Ele está dizendo que não é que ele não sabe, ou que ele não viveu, ou que ele não vê muitas vezes os nossos erros, as nossas falhas. Deus vê, mas Deus escolhe não se lembrar. E quando ele olha para nós, ele lembra, ele escolhe lembrar da obra consumada na cruz, do amor de Deus por nós, então do amor dele por nós, do sacrifício perdoador dos nossos pecados. É isso que ele escolhe lembrar quando ele olha para mim e para você. Então, nós também devemos olhar para nós e lembrar de coisas boas. Se você parar para analisar, olha só, muitas vezes você pode viver numa situação terríveis, né? Às vezes você pode sentir abandono pelos pais, ou uma situação terrível que você e os seus irmãos viveu, né? Ou um divórcio, né, que você passou com os seus pais, e você vai ver que são duas pessoas, cada um escolhe aquilo que quer viver. Então, na mesma casa acontecem as mesmas coisas com as mesmas pessoas e um está bem e o outro não. Por quê? Porque um escolheu não deixar que aquilo fique alimentando o seu coração, não permitir que a situação ruim comece a definir quem ele é. E o outro permitiu ficar o tempo todo ali. Nossa, eu tô com raiva do meu pai, abandonou a gente, né? E fica guardando aquilo, remoendo aquilo e trazendo aquilo todo para a memória. Então tem gente que tá, às vezes o pai já se separou há 20 anos e tá aí ainda com raiva do pai, porque que o pai abandonou, porque eu tô me sentindo sozinha, porque e já passou, né? Então é uma coisa que você não deve ficar lembrando da parte ruim. Mas lembre das coisas boas que você viveu, que você pôde aproveitar quando ele estava aí com você e aproveite agora, né? Mesmo que ele não está vivendo com a sua mãe, mas continue tendo um relacionamento porque ele é o seu pai, né? Então, assim, e ela é a sua mãe. Então, não deixe que a mágoa, que a raiva, que sentimentos de opressão prevaleça sobre as suas emoções, prevaleça sobre o seu coração. Então, nós temos o poder de direcionar os nossos pensamentos. Então, o poder do valor. Que tipo de valor você tem dado a esse sentimento?
Cada um dá um tipo de valor ao sentimento que nós temos. Então, analise, porque nós não somos responsáveis pelos eventos ruins que nos acontecem. Nós não somos responsáveis, mas nós somos responsáveis pelo valor que nós estamos atribuindo a ele. Então, dependendo do valor que você está atribuindo ao que te aconteceu, você vai viver uma vida de sofrimento. E não vai passar por isso. Então, o tempo todo vai ficar ali sofrendo, chorando, angustiada. Ai, por que Deus permitiu isso acontecer comigo? Ai, porque eu tô sentindo falta. Ai, porque. Então, se você não entender que você precisa, sabe, reescrever aí, reeditar coisas boas, lembrar de memórias boas e não ficar com essas coisas ruins em você, você vai viver o tempo todo oprimida, deprimida e não vai conseguir ter uma vida livre, né? E a palavra de Deus fala: se Cristo vos libertou, verdadeiramente você é livre. Se você está escravo de pensamentos aí que tem te escravizado, te trazido opressão, depressão, né? Sentimentos de suicídio, sentimentos ruins, sentimentos que te levam para vício, então analisa. Poxa, por que que eu estou agindo assim? Por que que eu estou indo para o vício? Por que que eu estou indo por que que eu estou fazendo assim? O que eu tenho alimentado? O que tem prevalecido no meu coração? Que tipo de memória eu tenho pensado que tem me levado a esse choro constante? Né? Que tipo porque às vezes, queridos, você pode... vamos supor, duas pessoas estavam no mesmo carro, sofreram um acidente. A outra fica assim: nossa, meu, que livramento que Deus deu pra gente. Graças a Deus, tô aqui viva, não sofri um arranhão. A outra fica: nossa, perdi meu carro. Nossa, e agora? Como que eu vou conseguir? Por que que aconteceu isso? Por que que o cara me fechou? Por que não sei o quê? Então, sabe? Então, são percepções. O que você escolhe pensar é o que você vai viver. E é muito sério isso. Muito sério. Por isso que a palavra de Deus fala para a gente renovar a nossa mente, né? Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos renovar a nossa mente. Então, ó, olha o que a Bíblia fala aqui, que é tão interessante, ó. Voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram os santos de Israel. Não se lembraram da sua mão e nem do dia em que livrou o adversário. Por que que eu estou lendo esse texto aqui? Porque Deus, ele sempre, quando dava uma vitória para eles, Deus sempre falava assim: ó, constrói pedras, fazem muros, para eles lembrar, né? Ó, aqui tá, toda vez que vocês fizerem isso, ó, vai em cabana, constrói cabana. Então Deus sempre dava uma lembrança para eles do livramento que Deus tinha dado. Então ele sempre, quando vocês veem isso daqui, né, a gente vê até a festa do Purim, né, que tem toda essa festa para lembrar o livramento e tal. Então, você vê que a Bíblia ela é toda colocada como lembrança daquilo que é bom, para que você, quando você olhar e você estiver na adversidade, você lembrar que você já foi livre nesse dia, que Deus já cuidou do... Então, se Deus já cuidou ontem, por que que você está com medo que Ele não vai cuidar hoje? Por que que você se deixa angustiar desse jeito? Então, começa a trazer à memória aquilo que te traz esperança. Então, você precisa trabalhar nas suas memórias. Em outra ocasião, depois que Jesus multiplicou os pães, ele falou assim para os seus discípulos: ó, por que vocês estão discutindo sobre não ter pão? Eu não estou falando do fermento, né? Porque ele falou eu estou falando do fermento da questão dos fariseus, né? Ainda vocês não compreendem, né? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês não se lembram que eu multipliquei o pão? Então, sabe, Jesus está aqui o tempo todo falando: vocês têm que se lembrar do que acabou de acontecer. Como que vocês podem falar que eu estou reclamando do pão se eu acabei de multiplicar? Não é sobre isso. Então, a gente estar atento aos detalhes daquilo que acontece na nossa vida, porque se a gente não está atento aos detalhes, nós vamos deixar se levar por qualquer tipo de pensamento, que às vezes não tem nada a ver. Jesus estava falando uma coisa aqui, não tinha nada a ver com o que ele estava achando. Nada. Nada a ver. Então, assim, era até absurdo o que ele estava pensando. Acabou de multiplicar o pão, como que vai pensar que Jesus está chateado por questão do pão? Então, sabe, cuidado com aquilo que você tem pressionado em seu coração, com aquilo que você tem deixado prevalecer aí, né? E olha só, a ceia, por exemplo, tomando o pão, deu graça, partiu e deu aos discípulos dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Olha como é importante a questão da memória, né? Façam isso em memória de mim. Então, quando nós tomamos a ceia, não é um ritual, né? Ou só ali para fazer um. Não, é para a gente lembrar
trazer sempre a lembrança: Cristo me ama, Cristo perdoa meus pecados, passados, presentes e futuro. Ele é o pão da vida, né? Então, assim, se eu me alimento dele, eu tenho vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? E o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Então, você trazendo a memória, né, daquilo que, da transformação que o sacrifício dele fez na minha vida e na sua vida. Então, como que nós podemos deixar que tipo de situações, circunstâncias e pensamentos roube tudo isso? Então, ele fala: traga a sua memória, né? Façam isso em memórias de mim. Então, que nós possamos entender, né, sobre essas questões, que a gente pode ser grata ao Senhor porque Ele criou a gente de uma forma tão maravilhosa com capacidade de lembrar, né? E nós temos o poder de abrir mão de memórias ruins. Você tem esse poder e Ele te deu esse poder. Escolha hoje, faça a sua escolha. Existe a vida e existe a morte. A escolha é somente sua. Você escolhe o que vai prevalecer no seu pensamento ou não. Deus abençoe, compartilhe, para que mais pessoas possam ser abençoadas como você está sendo.